Meus pesados irmãos, queridas irmãs, amigos do Ideal Espírita, mais uma vez estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar. Em nome da Cruzada dos Militares Espíritas, deixamos o nosso sincero e fraternal abraço para todos aqueles que estarão conosco nesta noite. Como sempre, os amigos queridos, Francisco de Assis, Verônica, trazendo suas indicações na sua presença junto conosco. Érica, boa noite, de Foz do Iguaçu. Então, Lorena Oliveira, também boa noite, amiga. Carlos Nobre, boa noite. Então, a Cruzada dos Militares Espíritas aqui de Natal sempre tem essa grata alegria e essa grata satisfação de receber esses amigos que sempre estão conosco aqui. Para que possamos, nesta noite, neste momento em que ainda precisa muito da nossa prece, precisa das nossas orações, precisa do nosso crescimento, de absorvermos orientações tão decisivas e importantes que é o Evangelho de Jesus para o nosso dia a dia. Então, nós, de coração, mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Hoje, nós teremos a nossa irmã Fernanda, que vai fazer a sua explanação sobre o tema perdão das ofensas. Sem deixar sempre de agradecer aqueles parceiros nossos que irão transmitir esse evento, que é a Seridó Espírita, Web Rádio, Secal, TV7, irmãos que sempre estão aí integrados à nossa atividade do Evangelho. Bom, para que possamos dar uma boa direção na nossa atividade, temos aqui a mensagem do Livro da Esperança, como sempre nós trazemos, de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, que tem como título Evolução e Aprimoramento. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, digo-te,
ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Está em João capítulo 3, versículo 3. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Decididamente, diz Emmanuel, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução na Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. Montanhas ciclópicas sofrem-lhe a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios, por ele arrancados às entranhas do globo, suportam-lhe os fornos incandescentes a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem-lhe às determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba sedenta. Florestas atendem-lhe a derrubada, favorecendo o progresso. Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem-lhe às ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade e o magnetismo plasma-lhe os desejos. E o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa, soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política, investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência, estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução, especializa o trabalho e faz a indústria. Ainda relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe, a que transitoriamente nos ajustamos, e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita, estuantes no universo. À face disso, não obstante sustentados pelo apoio divino nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos. E com o tempo de que dispões,
Basta usares sabiamente a vontade, que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Vejam, meus irmãos, achei extremamente importante essa última parte aqui, a fim de te consagrares ao serviço do bem, é o que nós estamos fazendo aqui, de uma forma muito franca, muito sincera, sempre com a nossa boa vontade de trazer aqueles irmãos que interagem conosco alguma luz, principalmente nesse momento que nós estamos agora passando. Então, trata-se mesmo, como ele diz aqui, de um estudo iluminativo. Um momento em que nós nos desprendamos daquele cotidiano, do dia a dia, muitas vezes de uma mesmice até, de algo muito repetitivo que nós fazemos no dia a dia. Então, é uma proposta desse estudo iluminativo nós avaliarmos o que podemos dar de nós, a nós próprios, a nós mesmos. E ele diz, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres. Então está aí essa mensagem. Então que os espíritos superiores, eles possam nos amparar mais uma vez esta noite. Então, de coração, mais uma vez, agradeçamos principalmente a Jesus, dizendo a Ele que somos muitos irmãos nesta hora, expressando ao mundo maior a nossa sincera gratidão de poder, mais uma vez, ter essa feliz oportunidade, como ouvimos, de iluminar as nossas almas, muitas vezes fragilizadas pelas ocorrências mundanas, que muitas vezes assolam as nossas vidas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Que essa oportunidade, Senhor, faça com que nós sejamos muito sinceros esta noite em abrir as portas do nosso coração para que a tua lúcida mensagem ela possa penetrar na nossa alma e assim deixar esse perfume amoroso que é as tuas lições, altaneiras lições, que precisamos interagir, que precisamos guardar na nossa intimidade para o nosso processo iluminativo de muita importância nos dias atuais. Que tuas bênçãos sejam conosco, Senhor, e que todos nós esta noite sejamos receptivos a tudo aquilo que aqui ouvimos. Então, em nome de Deus, em nome dos amigos espirituais, possamos de coração, com muita alegria,
iniciar a nossa palestra pública desta noite. Na tua paz, Senhor. Que assim seja, e graças a Deus. Então vamos chamar a nossa amiga, a Fernanda, para que ela possa então desenvolver o nosso tema da noite, que tem como título Perdão das Ofensas. Boa noite, Vando. Boa noite todo mundo aí que nos acompanha nesse evangelho. É uma alegria, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez para a explanação aí junto com esses irmãos, com os nossos irmãos que sempre nos acompanham aqui do nosso evangelho, né, nesse estudo sequencial que estamos fazendo. Então, estamos no capítulo 10, estudando as bem-aventuranças. Estamos estudando o título que são os bem-aventurados misericordiosos. E hoje é um tema muito interessante e importantíssimo demais, que perfaz toda a nossa encarnação, todas as nossas reencarnações, que é o tema do perdão das ofensas, que é extremamente importante. O que a gente vai estudar hoje está lá no Evangelho, são os 2 itens que está nas instruções dos Espíritos. Então, para quem teve já a oportunidade de abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, já viu que tem a explanação, sempre começa com a passagem bíblica, depois vem a explanação de Kardec sobre aquele tema, ou subdivide em alguns itens, e aí depois vem as instruções dos Espíritos, que são mensagens dos Espíritos acerca daquele tema em específico, né? Então, mensagens ipsis literis, que eles repassaram. Então, nesse tema de perdão das ofensas, tem duas instruções dos Espíritos, que uma é de Simeão e a outra é de Paulo, o apóstolo. Então, são 2 instruções extremamente completas, extremamente bem feitas, que já nos lembram todos os pontos importantes com relação à questão do perdão das ofensas. Então, não tem nem muito o que incluir. Vocês vão ver que eu não conseguir nem separar só algumas coisas, porque normalmente quando a gente está estudando o Evangelho, separa até os pontos mais importantes, mas com essas 2 mensagens, com essas 2 instruções, foi bem difícil fazer isso, porque tem muitos pontos para serem vistos, né? E aí, antes de entrar realmente nos temas que estão lá, né, que os Espíritos estão nos orientando de como proceder, eu vou trazer a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Por quê? A gente já sabe que a caridade, fora da caridade não há salvação. Então, entendendo que fora da caridade não há salvação, o que é essa caridade? Não a caridade que eu acho que é caridade, que Ivando acha que é caridade. A caridade entendida por Jesus. Então, essa verdadeira caridade que vai nos salvar. E a resposta dos Espíritos está lá: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, esse tópico específico do perdão das ofensas está lá incluso, de tão importante que é, como um dos sentidos, uma das coisas que trazem sentido para a questão da caridade, como entendia Jesus. As outras 2 coisas é a benevolência para com todos e a indulgência, que estão inclusos até nesse conceito do perdão das ofensas. Porque o que é benevolência? Se for ler lá no dicionário, está escrito assim: bondade de ânimo para com algo ou alguém. Então, a benevolência é esse olhar, esse bom olhar para as coisas que acontecem conosco, e entender que isso é um aprendizado, e também para os outros, a gente olhar os outros com esse bom olhar, tentando entender até se você foi ofendido, se alguém teve alguma atitude que você não concordou, entender até a limitação daquele irmão. Então, é com esse olhar que a gente olha para os que amamos, que a gente tem que olhar a todas as pessoas, porque a gente sabe que quando tem um erro com alguém que a gente ama, a gente tende a colocar panos quentes nesses erros, mas quando é de alguém que a gente não gosta, ou até trazendo para termos atuais, que a gente tem ranço, de alguém, até a menor atitude errada, a gente aumenta, a gente amplia aquilo ali. Então, a benevolência é esse olhar de bondade para com todos. E a indulgência, que também a gente precisa dessa indulgência para exercer o perdão das ofensas,
No dicionário está escrito assim, a disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia. Então, além de eu me colocar nessa posição de que vou entender, vou olhar com bons olhos as atitudes do meu irmão, eu preciso estar disposto, tenho que estar de bom ânimo para perdoar alguma atitude que porventura eu não concorde ou que porventura me prejudicou. Então, é impossível a gente dissociar o perdão das ofensas, como a gente vai estudar daqui hoje, com a benevolência e a indulgência. A gente não consegue, por isso que os Espíritos colocam esses 3 pontos como importantes para a gente exercer a verdadeira caridade. Então, por isso que é importante o sequenciamento do estudo, para a gente entender tudo direitinho do que está nos sendo solicitado. Porque se a gente conseguir entender o que é que os Espíritos estão solicitando de nós, o que é que quer dizer até cada palavra no seu contexto conceitual, a gente não consegue nem exercer, né, a caridade. E concordo, Francisco, realmente. Francisco acabou, boa noite, Verônica. Jesus ilumina todos nós, e Francisco colocou uma coisa muito importante, a linda proposta em que Jesus nos chama ao exercício diuturno durante nossa jornada humana, em busca do aprimoramento da boa vontade eterna. É como a passagem que Ivano leu no começo. Nós estamos sempre sendo convidados a essa iluminação. Um momento como esse que a gente tem aqui, em outras casas espíritas também oferecem Evangelho Online, os estudos que as casas espíritas oferecem, tudo isso é para iluminação interior. Isso é uma busca nossa. Não vai vir, a gente tem que perder essa infantilidade, esse conceito infantil de que o Salvador será um terceiro, né? Alguém que vai vir e vai me salvar. Não, quem me salva sou eu mesmo. Então, é através dessa iluminação de consciência que o Evangelho nos dá, que o estudo nos dá. E é por isso que estamos aqui, né? E aí, entrando agora nessa questão, na instrução, na primeira instrução que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a instrução dada por Simeão, em Bordeaux, em 1862, ele começa dizendo assim, ele começa, inclusive, rememorando uma passagem bastante famosa do Evangelho, quando ele diz, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Que foi a pergunta que Pedro fez a Jesus, né? Porque tinha-se uma tradição de um número X de vezes para se perdoar, e Pedro fez essa pergunta a Jesus, né? De quantas vezes ele ia precisar perdoar, ele deveria perdoar o irmão. E aí ele segue aqui dizendo, perdoar-lhe-eis não 7 vezes, que era a rotina, né? Mas 70 vezes 7 vezes. Né? E aí, Chico, uma vez, com a instrução lá de Emmanuel, diz 70 vezes 7 vezes cada erro, cada pecado, cada dificuldade, para cada um ter esse número de perdões, para ver a infinidade com que temos que estar benevolentes e indulgentes para com o erro dos outros, né? E aí ele continua aqui dizendo, aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Essa oração que ele cita aqui é o Pai Nosso, né? Que se a gente pegar esse ensinamento de perdoar 70 vezes 7 vezes, cada dificuldade, e confrontar com o Pai Nosso, esse pensamento, esse chamamento e essa lição vai estar sempre ali embutida, porque é sempre até perdoando o que se é perdoado, como falava São Francisco. Então é sempre isso, é uma via de mão dupla, né? Que é isso até que ele vai propor aqui na frente. E aí ele segue aqui dizendo, ele, o justo por excelência, responde a Pedro, perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias, porque quando a gente se coloca nessa disposição de perdoar
quantas vezes forem necessárias cada ofensa, a gente se torna invulnerável ao ataque. A gente chega a um ponto de nem ligar mais para aquilo ali, porque a gente perdoa, a gente esquece aquilo ali, a gente se esquece no sentido de que aquilo não lhe causa mais mal, porque a memória vai lembrar, né, de uma atitude, de uma ofensa que você sofreu, mas nessa disposição de aquilo não lhe afetar. E aí a gente se torna invulnerável, como ele fala aqui, invulnerável ao ataque, né? A gente se torna invulnerável ao ataque, porque a gente está nessa disposição. Tereza Cristiano está perguntando aqui, por que é tão difícil perdoar? Porque é muito difícil mesmo. Se não fosse difícil, a gente já ia estar num mundo melhor, né? Mas é isso que a gente está tentando estudar aqui, como fazer isso. E uma coisa também que eu ia falar um pouco mais na frente, mas eu já vou trazer. A gente, às vezes, tem um conceito errado do perdão. Às vezes, a gente coloca o perdão como uma coisa de... colocou uma pedra naquele assunto, naquela ofensa, e esqueceu aquilo ali, e pronto. É como se aquilo não tivesse existido. Mas a gente não vai conseguir fazer isso. Um fato que me ofendeu, ele existiu. A gente não tem como desfazer a existência de um fato. Mas o perdão é fazer com que, pelo menos o perdão para nós hoje, talvez para os espíritos puros, eles nem iam estar discutindo isso também, porque eles não têm as más paixões que temos, né? Mas não é esquecer, mas é que aquele ato em si não provoca mais em mim revolta, não provoca tristeza, não provoca nenhum tipo de sentimento negativo, nem me faz ter nenhuma ação negativa contra aquele meu inimigo. Mas isso é um exercício diário muito difícil de ser feito, porque a gente vai ter pequenas ofensas durante o dia a dia e grandes ofensas que nos marcam a vida. Por isso que é tão difícil. E aí é justamente isso que ele está trazendo aqui, né? Como a gente pode exercitar isso, essa atitude tão difícil de ter, mas que a gente tem, né? A gente vai ter que fazer de algum jeito. Então, eu acho que talvez passando principalmente por esse conceito do que seria perdoar já facilita, né? Pelo menos aqui para nós. Espero ter tirado a dúvida aí, mas qualquer coisa podem... Eu já estou conseguindo acompanhar o chat, então o que eu puder ir respondendo, eu já vou respondendo, tá? E aí, ele segue aqui dizendo, né? Ficará invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Então, não preciso de um número que vai dizer quantas vezes eu vou perdoar, porque eu sou verdadeiramente brando e humilde de coração, né? Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça, porque a gente quer ser perdoado. Se a gente comete algo errado com alguém, a gente quer o perdão daquela pessoa, então a gente tem que perdoar também, né? Como eu falei, é uma via de mão dupla. E aí ele segue, até ele faz essa lembrança aqui, não está ele a te perdoar frequentemente, né? Frequentemente a gente está nos perdoando, então a gente tem que ter essa mesma atitude com os outros. Conta, porventura, às vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas, a gente não faz essa conta quando é para a gente, ou para os que amamos. A gente faz essas contas para os que a gente não gosta, né? Então, é isso que a gente tem que ir, até no sentido de entender a questão do amor universal, passa até por aí também. De tão importante que é essa questão do perdão das ofensas, né? E aí, ele segue dizendo, né? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Então, não adianta só a gente ouvir, a gente tem que aplicar. O evangelho, ele é ação. Jesus está sempre nos convidando à ação. E é isso que ele está fazendo aqui. A gente tem que aplicar esse conceito. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará, vos assentei à sua direita. De tão importante que é esse conceito, e mais na frente ele continua dizendo, perdoai aos vossos irmãos, como precisai que se vos perdoe. É aquela questão de atirar a primeira pedra. Quem aqui vai atirar a primeira pedra? Quem de nós não pecou? Né? Quem? Nenhum de nós. Se a gente não tiver... Eu posso falar por mim, e acredito que, desculpe-me se houver algum espírito puro eu ouvindo essa preleção, mas a maioria de nós, pelo menos, não estamos aqui
não somos puros. Então a gente precisa que nós precisamos ser perdoados também. E aí ele segue nos lembrando isso, ele disse, se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para ser indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. O que ele está dizendo aqui? Quanto mais aquele mal nos fez mal, aquela ofensa nos prejudicou, aquela atitude nos fez mal, maior vai ser mais esforço vai ser necessário de nós para perdoar aquilo ali. E além disso, esse mérito vai ser maior ainda, porque realmente a gente precisou se esforçar muito para perdoar uma ofensa que realmente nos fez muito mal, né? E é justamente isso aqui que ele está querendo dizer, né? O mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Então, se fossem ofensas leves, simples arranhões, qual o merecimento? Né? A gente vai encarar aquilo ali como uma criança que pisa no pé, a gente perdoa aquela criança. Mas a gravidade do mal é que vai, e a nossa disposição para perdoar esse mal, tão mal, aí sim que está a ofensa, ser meritório o perdão dessa ofensa, né? E aí, Francisco faz aqui uma lembrança boa, que ele diz, o perdão se consolida não pelo esquecimento, a gente não vai esquecer, está gravado no nosso cérebro, no nosso perispírito, mas pelo servir mais para aquele que lhe provocar. Perdoar é se desvincular da atitude infeliz do outro e servir amando. O que ele fez é um problema dele, o erro é dele. O erro meu é me deixar envolver nessa teia de ódio de mais atitudes e devolver uma ofensa com outra ofensa. Então, eu vou estar me igualando àquela pessoa que, a princípio, eu estou criticando. Então, se eu tenho a mesma atitude com ela, eu estou sendo igual a ela, né? E o perdão, Léo está dizendo, né? Boa noite, Léo. Ele está dizendo aqui, o perdão é realmente uma via de mão dupla. Belo lembrete neste evangelho ao povo de Deus. O que precisamos fazer e pedir é que o agressor seja realmente arrependido pelo seu ato. Que aí é uma coisa que passa também, não adianta só a gente pedir perdão. O Evangelho nos orienta a pedir perdão, mas o Evangelho nos orienta também a reparar o mal. E é aí que está a lei de ação e reação. Nós vamos ser perdoados, e eu vou perdoar o meu irmão. Mas a reparação daquele erro, daquele mal, ela vai acontecer. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque a lei de ação e reação, estamos aí, estamos submetidos a ela, independente de qualquer coisa. Então, ela vai vir. Independente das nossas... Independente até se eu pedir um perdão ao irmão que eu ofendi, e independente do perdão dele, se é ele que vai resolver, mas se eu estou pedindo perdão verdadeiramente, de coração, estou disposta a reparar esse mal, eu resolvi o meu problema. Aí se ele me perdoou ou não, são outros 500, né? Nós só podemos ser responsáveis pelas nossas próprias atitudes, né? É isso que a gente pode dominar. E aqui no último parágrafo, Simeão nos lembra, espíritas, aí lá vem, mais uma vez, um chamamento para nós espíritas. A gente pega o evangelho e tá assim de chamamentos para a gente, assim, espírita, fulano, acorde, fulano isso, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Então, é uma responsabilidade muito grande que temos, e um privilégio enorme de termos essa doutrina num momento, por exemplo, como esse que estamos passando, dessa crise sanitária mais... A gente sabe que a transição ela vem acontecendo, né? Mas um momento como esse, dessa crise sanitária, ela fica mais evidente. Então, nós somos privilegiados. Mas a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, é importante lembrar disso. E aí, mais uma vez, eles vêm aqui nos chamar. Eles dizem, espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Perdoei, ponto. Não. Pois que vos dizeis, espíritas, sede espírita, verdadeiro espírita, aquele que doma a sua má paixão. Você vai conseguir domar nessa encarnação? Talvez não, mas você se esforça para domá-la. Está aí o verdadeiro espírita. E ele diz, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Focar no bem que podemos fazer. Tem uma passagem de Paulo até que ele diz,
Eu não pratico o bem que eu quero, mas pratico o mal que eu não quero, né? Porque a gente tem a ação no bem, ela exige uma atividade, ela exige uma ação, ela exige você buscar aquilo. A gente pode muito bem ser um espírito neutro, ficar aqui parado, não faço nem bem nem mal, estou aqui olhando para o tempo, esperando a vida passar, né? Esperando a banda passar, como canta Chico. Mas não. A atitude do bem, ela exige um esforço. Por exemplo, é um esforço a gente estar aqui assistindo esse evangelho, os trabalhadores da Cruzada estão aqui, então estou eu e Ivanda aqui mostrando a cara no evangelho, mas tem Stephanie na retaguarda, tem Tânia na retaguarda, então assim, é uma equipe muito grande, e isso exige um esforço. Eu poderia não estar aqui, mas a gente se sente bem estando aqui, e a gente sabe que quando a gente vai progredindo e melhorando, a gente vai se sentindo bem com essas coisas. É isso que ele está dizendo aqui. Se quer ser espírita, seja de verdade, né? Procure fazer o bem, e como Kardec nos deixou orientado, faça a divulgação do espiritismo, é isso que nos cabe. E eu acho que no momento, mais uma vez trazendo essa questão da transição planetária, junto com a crise sanitária que estamos passando, a gente divulgar esse conhecimento que temos para além dos nossos grupos é uma obrigação, né? E ele segue aqui dizendo, lembrando isso, que ele diz, aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Porque a gente fala, mas a gente tem que ter atitudes de acordo com a nossa fala, né? E a gente muitas vezes não consegue mudar, é difícil. O primeiro passo é tentar controlar o pensamento. Vem um pensamento ruim, coloca um pensamento bom para frente, na frente daquele pensamento ruim. Tem um exercício que eu aprendi que normalmente quando a gente tem alguma desavença com alguém, a gente foca nas coisas ruins daquela pessoa, né? Trazendo para a pessoa, a gente foca nas coisas ruins. Mas todo mundo, a gente sabe que não existe preto e branco, a vida é feita de cinzas. Então todo mundo tem coisas ruins, que eu posso estar focando naquelas coisas ruins, mas todo mundo tem alguma coisa boa. Então, o que é que a gente precisa até para aprender a perdoar os nossos inimigos? Focar nas coisas boas daquela pessoa. Pode ser que não seja uma coisa boa específica para você. Pode ser que aquela pessoa que lhe fez o mal, que você tem raiva dela, e até quando você fala nela, lhe dá aquela sensação ruim, mas ela é uma boa mãe. Então, pronto, então você vai pensar que fulano de tal é uma boa mãe, ou fulano de tal é um bom pai, é dedicado como pai. Aquilo é uma coisa boa dela. E na hora que você foca e tenta ver aquela coisa boa daquela pessoa, você desvia, você reenquadra o seu foco, tirando do negativo para o positivo. E se você focar ali, você vai começar a ver talvez outras coisas boas naquela pessoa, naquele desafeto seu. Então, isso é uma prática diária. E aí, controlando o pensamento, a gente pode fazer isso. E mais uma vez, uma atitude prática. É um ato. Né? Não é uma elucubração de, não, Jesus mandou perdoar e ficar assim. Não, é prático. É o nosso dia a dia. É nisso que o Evangelho nos chama. E aí ele continua dizendo aqui, cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. E aí é que está o problema. A gente esquecer as ofensas é tirar esse rancor daquele momento. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Feliz daquele que consegue colocar a cabeça no travesseiro e ter aquela noite de sono tranquila, né? Feliz daquele. E aqui essa mensagem de Simeão encerra aqui, e aí vamos entrar aqui na mensagem de Paulo, apóstolo. Paulo, né, que foi tema da 4ª Conferência Espírita aqui do Rio Grande do Norte, que onde deu, quem não assistiu ao vivo, está salvo lá no YouTube, e tem várias coisas muito importantes sobre a obra, está focada ali mais na obra de Paulo e Estevão, então quem não leu, leia, e quem já leu, releia, e lá nas palestras da conferência tem muita coisa esmiuçada ali, muita coisa que às vezes a gente até passou e não viu, e aí Paulo, né, o apóstolo dos gentios, que provavelmente por causa dele estamos aqui até falando da mensagem de Jesus, se ele não tivesse tido essa atitude do bem, ativa, de mandar as epístolas, de viajar e divulgar o ensinamento de Jesus, a gente não estaria aqui. Então, ele é um exemplo de atitude,
né, dessa atitude no bem, ele diz, no item 15 dessa mesma explanação: perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Porque aos nossos amigos, é como a gente já vê, a gente já tem esse olhar benevolente, a gente já tende a ser mais indulgente, a gente já passa um pano quente, não, ele estava num momento difícil, como estava na TPM, enfim. A gente tem esse olhar melhor. Então, perdoar é dar uma prova de amizade quando a gente perdoa um amigo. Agora, perdoar os inimigos é pedir perdão para mim mesmo. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Porque a gente precisa de um pontinho a mais para perdoar as ofensas, não é fácil. Mas a gente vai tentando para ser melhor do que éramos. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até com a ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de cada dia maior necessidade, esqueça de que cada dia a maior necessidade tendes de indulgência? Se eu sou rígido, se eu não perdoo nenhuma pessoa que anda fora da linha, qualquer ofensa leve eu estou ali apontando, como é que eu vou querer que Deus haja com indulgência comigo? Que as outras pessoas, isso, ele está falando aqui de Deus, esqueça de cada dia dessa necessidade de indulgência, mas a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Se a gente convive, isso, todo mundo já teve uma experiência dessa. Se a gente convive com alguém que a gente sabe que aquela pessoa não deixa passar nadinha, nada daquela pessoa, ela sempre está ali reclamando de tudo, não aceita nenhuma ofensa. Quando aquela pessoa erra, a gente cai em cima. E a gente ainda diz assim, fulano, não vive reclamando das contas dos outros, aí fez uma coisa errada. A gente é assim. Porque aquela pessoa que é tão exigente para com os outros, ela tem que primeiro ser exigente para com ela. Então, se ela não deixa passar o leve deslize de ninguém, na hora que ela deslizar, os outros vão usar com ela a mesma balança que ela usou. Então, por isso que a gente tem que trazer esse perdão para o nosso dia a dia. É isso que Paulo está lembrando aqui. Ele lembra várias outras coisas de dia a dia, mas aí ele faz um chamamento que ele diz que é fundamental. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e há o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece, trazendo até para termos espíritas. Às vezes acontece assim, fulano está sofrendo ali, deve ter feito, tá vendo? Deve ter aprontado em outra vida, fulano está aí pagando o que aprontou não sei quando, que é flor de cicheiro, não sei o quê. Você perdoou mesmo essa pessoa? Né? Você, não, fulano, deixa ele para lá, mas tá vendo? Tá pagando, tá tendo o que merece. A gente aponta os dedos. E é isso que a gente tem que parar de fazer. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão, segundo o Evangelho? Será? Esse é o perdão que o Evangelho nos pede? Não. Esse perdão que eu digo de lábio, que perdoo, mas se meu irmão cair ali na frente, essa minha desavença, esse meu desafeto cair ali, eu vou ficar aqui no meu íntimo, eu posso até não falar, mas eu penso. Teve o que merecia, me prejudicou, mas agora o mundo, o universo se vingou de mim, né? Quantos? Será esse o perdão, segundo o Evangelho? Não. Aí Paulo vem dizer que não. E Paulo é uma pessoa importante para discutir até essa questão do perdão, porque Paulo, ele foi o maior perseguidor dos cristãos, né? À época dos cristãos, do cristianismo nascente. Viu Jesus na estrada de Damasco, que ele era o vaso escolhido por Jesus, ficou cego, foi curado por um cristão e a partir daí mudou era Saulo, virou Paulo, e a história a gente já conhece. E ele teve que se perdoar, porque ele, cristão que virou depois, conseguiu conviver com muitas pessoas com as quais ele próprio perseguiu, pessoas que estavam exiladas porque ele perseguiu. Então, até essa questão do auto-perdão tem que ser trabalhada,
Quão importante é, então, ler uma mensagem de Paulo orientando como deve ser o nosso perdão? Ela tem que ser lida, relida, lida de novo, imprime, coloca de frente na cama, porque vai nos aparecer a oportunidade a todo momento da gente exercer o perdão. E ele diz que não, o perdão verdadeiro, o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Então não é eu dizer que perdoei, é eu perdoar e lançar um véu de esquecimento, não, porque aquela ofensa vai estar embaixo desse véu. Mas um véu daquele que eu passo o olho e eu não noto de cara. Tá lá, aconteceu, foi, aconteceu. Pronto. Aquilo não me traz mais nenhum sentimento de rancor, de raiva, de ódio, de vingança. Aconteceu, mas passou. Estou eu aqui, aprendi com aquilo. A gente aprende na dor, né? Aprendi com aquilo. Essa é a visão que a gente tem que ter. Deus sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Então, a gente não consegue esconder nada de Deus. A gente não consegue esconder nada dos espíritos superiores, eles leem a nossa mente, imagine de Deus, né? Esse éter que nos preenche. A gente não consegue esquecer. A gente não consegue esconder até os nossos mais secretos pensamentos. É aquela questão que você faz quando ninguém te vê fazendo, né? O ideal é que sua atitude seja sempre a mesma. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade, porque o rancor é uma dessas más paixões que temos. É sempre sinal de baixeza e de inferioridade na escala espírita, né? Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, muitas vezes às vezes é importante ouvir, você pedir perdão, você ouvir alguém lhe pedindo perdão, às vezes essa atitude do pedir é importante, mas é muito mais o ato em si, das atitudes que aquela pessoa tem com você, ou que você tem com aquela pessoa, que fazem a diferença. Então, é essa lembrança que Paulo, apóstolo, nos dá, da questão do perdão, desse verdadeiro perdão de coração, de lançar esse véu, vai estar ali, mas você lançou um véu que reduz aquele que você não está o tempo inteiro se lembrando. E aí, para encerrar aqui essa nosso estudo de hoje, eu trago a questão 887 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, Jesus também disse, amai até os vossos inimigos, que aí a gente perdoar as ofensas passa muito pela questão de amar os vossos inimigos, que isso aqui é tema para outra discussão, para um workshop, para uma semana, um mês, uma vida de discussão. Mas aí Kardec faz a pergunta que a gente queria fazer. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? Então, eu não gosto daquela pessoa, eu vou ter que amar aquela pessoa, é isso mesmo que Jesus está me pedindo, que eu vou ter que amar, como eu amo minha mãe, como eu amo meu irmão, meu marido, minha filha. Então, não parece estranho isso? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos, então não quero ter papo com aquela pessoa, porque uma inimizade não rola, não deu liga, não tem química, né? Não tem química aquilo ali. É isso que Kardec está querendo saber. E aí os espíritos vêm nos esclarecer que é certo que a gente não pode se obrigar, que eu vou ter que obrigar, eu vou ter que me obrigar a estar com aquela pessoa que eu não gosto e ter o mesmo sentimento de alegria e de amor que eu tenho pela minha mãe, é isso mesmo que eu estou ouvindo? E aí os espíritos explicam que é certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Impossível, é certo. A gente não consegue ter pela o inimigo o mesmo amor, o mesmo carinho que a gente tem pela nossa mãe, pela nossa filha. Não pode, é incompatível. Aí não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Por isso que é importante a gente estudar o Evangelho, porque não foi isso. Se a gente parar para pensar que amar os nossos inimigos é devotar o mesmo amor que eu tenho a um inimigo, ao meu amigo, vai ser impossível, realmente vai ser impossível exercer esse ensinamento de Jesus. Mas não foi isso, os Espíritos estão aqui lembrando, não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Só faltou dizer assim, ô bobinhos, não foi isso, né? Ele amar os inimigos é perdoar-lhes e
lhes retribuir o mal com o bem. Lhes é perdoar e retribuir o mal com o bem. Então, eu não preciso sentar na mesa e tomar um chá da tarde com aquele meu inimigo. Mas, se eu tiver uma oportunidade de ajudá-lo, que eu possa ajudá-lo, que eu não passe na frente, na sua frente, no seu caminho, que eu não coloque um pé para ele tropeçar, que eu tire o pé. Se eu estou vendo que aquela pessoa está vindo, então, ao invés de eu colocar o pé, ela tropeça, eu tire o pé. E, se o possível, dê uma mãozinha para ele passar bem por aquela dificuldade, por aquilo ali. É isso que ele nos pede. Retribuir o mal com o bem. Aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca quem procura tomar vingança. Então é esse o sentido de perdoar as ofensas, é esse o sentido de amar os inimigos, que Jesus nos pede. Ele não nos pede nada impossível, ele só pede que a gente sempre retribua o mal com o bem. É só isso, né? Que Jesus nos pede. Então, era esse a lembrança que eu tinha para hoje, com relação ao perdão das ofensas. É um tema bem palpitante, bem importante. Isso aqui é talvez uma pincelada de tudo que fosse importante discutir, mas fica o ensinamento para a vida. Vou chamar Ivandro de volta para a gente encerrar aqui esse momento tão abençoado de tanto aprendizado, né? Assim, mútuo, tanta troca de experiência. Vamos voltar aí. Perdoar em espírito. Realmente, muita coisa boa mesmo tem esse capítulo para nossa reflexão. Muita. Porque a gente observa os desencontros muito frequentes entre as pessoas, que até nós já comentamos tempos atrás. As pessoas não têm esse autocontrole emocional, parece que intimamente no trânsito, no dia a dia, as pessoas estão assim em ebulição, saem com seus automóveis, seus carros, parece que vão com um tanque de guerra, passar por cima. Então, muito bom mesmo essas reflexões. Até nós já comentamos um dia, Fernanda, como tu citaste agora, não pode ter esse perdão dos lábios, esse, como tu disses, um termo vão, e nós lembramos até quando nós falamos que perdão não é fazer as pazes. Lembra que a gente comentou? Porque tem duas coisas. Esse perdão não é fazer as pazes e se distanciar daquela pessoa, né? A pessoa diz assim, não, eu perdoei, mas eu quero ele lá longe, eu aqui, ela lá, ele lá. Quando que na realidade, que a gente falou ainda, é uma coisa assim, um termo, uma dissimulação. Quando na verdade a pessoa está ali sendo corroída ainda por dentro, né, pela mágoa, aquele rancor. Então exatamente. Não adianta, tem que ser como tu disse aí mesmo, como tu disseste, o que o Paulo cita, tem que ser realmente de uma forma sincera, de coração mesmo. Outra coisa que me chamou a atenção, Fernanda, é quando tu falou que a pessoa ela tem que reparar igual o mal que fez para o outro. E isso faz com que a gente lembre que mesmo que nós sejamos perdoados, a pessoa não está dispensado do pagamento. Exatamente. Isso que é interessante, né? Porque, fui perdoado, tudo bem, de uma forma sincera, mas eu não estou livre do pagamento. Então, eu precisarei daquele acerto de contas. Aí é onde entra, né, Fernanda?
que o amor cobre a multidão de pecados. Então, que tu falou também, às vezes a pessoa perdoa, tá, também, mas fica esperando que o outro tenha bons sentimentos também, que eu tenho. Quando, na realidade, às vezes ele não tem os sentimentos que eu tenho. Então, eu não posso exigir que ele, né, possa me perdoar. Exatamente. Então é muita coisa boa para a gente refletir ainda. Eu penso que deveríamos dar uma continuidade na sequência, depois, noutra palestra, da importância do perdão. E como o nosso querido amigo Francisco falou aí, ele comentou, que é você precisar fazer o bem mesmo, não necessariamente fazer o bem para aquela pessoa que te magoou, que te feriu, é fazer o bem, fazer o bem. Isso é importante, porque o reparar, às vezes você não vai conseguir reparar para aquela pessoa que você ofendeu, mas você repara em algum jeito. A reparação vem, né? Realmente. Até eu vi um dia na televisão um tema bem interessante, que uma senhora ela foi acusada e foi condenada à prisão por ter cometido um crime, por ter assassinado o esposo. E com todos os argumentos do advogado de defesa, dizendo que ainda ela não teria como praticar aquele crime, mas a investigação toda foi direcionada a ela como se ela realmente fosse a criminosa. E ela não tinha ainda uma perna. E o advogado ainda disse, mas ela não tem a compleição física para conseguir assassinar o esposo. E não conseguiu reverter a situação dela. Ela foi realmente para a prisão daquele crime. Só que o verdadeiro criminoso viu na televisão que ela tinha sido condenada e levada à prisão. O verdadeiro criminoso. Olha a atitude dessa criatura. Ele foi e se apresentou na polícia dizendo que era ele o criminoso. Que foi ele que cometera aquele crime. E que era uma injustiça ele colocar uma senhora já na prisão para pagar por um crime que ela não cometera. Então ele deu todos os detalhes para a polícia, como ele cometeu aquele crime, e ele diz que foi feliz para a cadeia, para a prisão, por ter livrado aquela senhora. Vejam aí, né, por mais criminoso que ele fosse, ele ficou conduído em ver aquela situação, ver aquela senhora deficiente e ser levada para a prisão. Então ele foi lá, ele mesmo se denunciou. Então achei assim, essa narrativa dele se condoer através dessa condenação dessa senhora. Então é o bem que nós precisamos fazer. Não importa que sejamos falhos, que sejamos imperfeitos, né? Então é isso aí. Então muito grato, Fernanda, pelas tuas explanações, que trouxe muitas reflexões para nós. Então eu contei essa história, assim, veio no momento agora, né? Não estava previsto, mas traz reflexões
para a gente. Então, nós não precisamos ser perfeitos, buscar essa perfeição no dia a dia. É trabalhar, sim, as nossas fragilidades, as nossas imperfeições e fazer o bem, sempre. Sem exigir que os outros sejam, né, santos, perfeitos, porque isso aí está muito longe. Está muito longe essa perfectibilidade nossa. Bem longe. Bem longe, então. Então, muito obrigado mais uma vez, né? Tem alguma coisa mais para dizer, Fernando? Não, só agradecer mesmo a atenção de todo mundo aí, a sua, Ivana, assim, é um prazer, uma honra estar aqui, assim. Fico muito feliz, de verdade. Eu também. Então, eu tenho uma prece aqui para nós encerrarmos. Essa prece, eu achei bonita essa prece, ela está no livro Nossos Filhos São Espíritos. É uma belíssima prece e que nós vamos encerrar, então. Então, ele diz assim, o bem é incondicional, diz o nosso amigo aí. Realmente. E Erinaldo diz também, traz a sua é pedir perdão para si mesmo, né? Perdoar é pedir perdão para si mesmo, perdoar aos amigos é dar prova de amizade, perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Então, comentário de Rinaldo Olegário. E o nosso Francisco de Assis também dizendo uma grande alegria. Então, esse querido irmão que sempre está atento aí, trazendo, né, junto com a Verônica, o Leonardo também, trazendo as reflexões sobre o nosso tema da noite. Então, vamos orar. Diz assim, Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos, em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos de teu infinito amor. Assim seja. Então, que fique essa bela prece, essa reflexão da noite de hoje. Então, obrigado, amigos, obrigado por estar junto conosco e até
a nossa próxima edição, que é terça-feira. Se Deus, nosso querido Pai, Jesus e a espiritualidade amiga permitir. Boa noite a todos, então. Até segunda. Até segunda. No nosso estudo.